A imagem que vem à cabeça quando se fala em Seattle quase sempre é a mesma. Céu cinza cortado pela ponta da Space Needle, livrarias descoladas na esquina, trilhas sonoras do Nirvana embalando ruas limpas e vitrines high-tech. É o lar da Amazon, da Microsoft, da Starbucks, da Boeing. A terra onde o futuro parece ter endereço fixo. Para muita gente, Seattle é a cidade de Grey's Anatomy. Chuva fina, médicos brilhantes salvando vidas em corredores estilosos, romances embalados por cafés com nome italiano, mas essa Seattle é só cenário, bonita na tela, irreconhecível na vida real. A real começa quando você desliga a TV e pisa na rua, onde barracas cobrem as calçadas, onde sirenes substituem trilhas sonoras. Por trás da vitrine das Big Techs, a cidade enfrenta crises profundas. Sem teto por todos os lados, overdose em praça pública, serviços falhando e bairros inteiros abandonados pelo sistema. É essa Seattle que você vai conhecer agora, não a das séries. A de verdade. Hoje o Belo Mundo te apresenta o lado obscuro de Seattle. Número 1. Localização e dados gerais. Seattle fica no extremo noroeste dos Estados Unidos, bem perto da fronteira com o Canadá. É a maior cidade do estado de Washington, que, só para deixar claro, não tem nada a ver com Washington, D.C., a capital do país. Aqui estamos falando de um estado da costa oeste, rodeado por florestas, montanhas e água por todos os lados. A cidade está encaixada entre o Lago Washington, de um lado, e o Puget Sound, do outro, uma espécie de braço do oceano que entra pelo continente e forma uma costa cheia de recortes. Ao fundo, dá para ver, nos dias claros, o Monte Rainier, um vulcão coberto de neve que parece pintado à mão. Seattle tem pouco mais de 700 mil habitantes, mas sua região metropolitana, que inclui cidades como Bellevue e Tacoma, soma mais de 4 milhões de pessoas. E mesmo com esse tamanho todo, ainda guarda aquela mistura curiosa de cidade grande com cara de bairro. Assim como já adiantamos, ela também é casa de algumas das maiores empresas do planeta. A sede da Amazon fica no centro da cidade, a da Microsoft, em Redmond, ali do lado. Foi aqui também que nasceram nomes como Starbucks, Boeing e até a grunge music, nos anos 90, com bandas como Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden. Só que entre uma cafeteria descolada e outra, a realidade bate diferente. Porque apesar do glamour das Big Techs e da fama de cidade do futuro, Seattle hoje enfrenta uma crise urbana das grandes. Moradia fora de controle, desigualdade crescente e uma sensação constante de que a cidade está se partindo ao meio. E para entender como tudo chegou nesse ponto, a gente precisa olhar para o passado. Número 2. História. Bem antes da chegada dos colonizadores, quem vivia aqui eram os povos indígenas da região, como os Duwamish e os Suquamish, que construíam suas vilas às margens da baía, pescavam salmão e usavam as águas e as florestas como parte da vida. O nome Seattle, aliás, vem do líder indígena Chief Seal, que fez acordo com os colonos americanos no século XIX. Foi uma tentativa de convivência pacífica, mas como em tantos outros lugares dos Estados Unidos, os povos nativos acabaram empurrados para reservas, e suas histórias quase apagadas. A cidade moderna começou a tomar forma em 1851, quando um grupo de colonos brancos chegou e fundou um assentamento que, anos depois, virou oficialmente Seattle. E o crescimento veio rápido. No fim do século XIX, a cidade era um dos principais pontos de passagem para quem seguia rumo ao norte durante a corrida do ouro do Alasca. Isso mesmo, aventureiros vinham até aqui para depois tentar a sorte ainda mais longe. Veio o porto, vieram as indústrias, veio o trem. E durante a Segunda Guerra Mundial, Seattle se transformou num polo de construção naval e aeroespacial. Foi nessa época que surgiu a Boeing, que logo virou uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Mas foi só lá pelos anos 80 e 90
que Seattle ganhou o rótulo de Cidade do Futuro. Com a ascensão da Microsoft e depois da Amazon, a cidade virou o novo centro de inovação, tecnologia e criatividade dos Estados Unidos. Só que nem todo mundo subiu junto nessa escada de sucesso. Enquanto uns ficaram milionários criando aplicativos e empresas, outros foram deixados para trás, apertados pelos aluguéis, empurrados para os subúrbios ou direto para as ruas. A cidade cresceu, mas cresceu torta e desigual. Número 3. Pobreza e desigualdade. Nos gráficos, Seattle parece um caso de sucesso. PIB crescendo, salários altos, taxas de emprego animadoras. Mas quando a gente sai do Excel e pisa na calçada, o cenário muda rápido. Porque o crescimento de Seattle não chegou para todo mundo. Hoje, quase 1 em cada 5 moradores vive na pobreza. E basta descer do centro moderno até bairros do sul da cidade, como Rainier Valley ou Beacon Hill, para ver outra realidade. Escolas sem estrutura, ônibus lotados e comércios cercados por grades. Em algumas regiões, a renda média familiar é 5 vezes menor do que a dos bairros ricos do norte, como Queen Anne ou Madison Park. Tudo isso dentro da mesma cidade. Seattle é uma das cidades mais desiguais dos Estados Unidos e isso tem motivo. O custo de vida explodiu. O aluguel médio já passa de $2.000 por mês. Comprar uma casa virou privilégio de milionário. E para quem não trabalha com tecnologia, motoristas, atendentes, cuidadores, cozinheiros, a conta não fecha. Hoje, trabalhar não garante teto. Tem gente com 2 empregos que ainda divide sala e quarto com mais 2 famílias. E qualquer imprevisto, uma demissão, uma doença, um aumento de aluguel, pode ser o empurrão final para a rua. Enquanto isso, o outro lado da cidade floresce. Prédios novos, apartamentos de luxo com vista para o mar, rooftops lotados de gente que ganha 6 dígitos por ano e compra imóvel à vista. Do outro lado da avenida, tem quem não tenha nem o dinheiro do ônibus. Esse é o tipo de contraste que não precisa de legenda. Basta andar um pouco para ver. Seattle cresceu sim, mas não para todo mundo. E para quem ficou do lado de fora, a cidade passou a cobrar um preço alto demais. Número 4. Crise da habitação. Teve uma época em que trabalhar significava ter o básico garantido. Um teto, comida na mesa, um pouco de sossego no fim do mês. Era isso que vendiam como o tal sonho americano. Mas os tempos mudaram. E aqui mudaram também. Hoje, mesmo com 2 empregos, muita gente em Seattle não consegue pagar nem o aluguel. Tem família dividindo apartamento com desconhecidos, gente dormindo em colchão no chão, pais escondendo do filho que estão prestes a serem despejados. Trabalhar já não garante moradia. E os números não mentem. Em 2023, 70% das famílias de baixa renda gastavam mais de 30% do que ganham só com aluguel, acima do limite considerado saudável. Entre os mais pobres, esse índice sobe para 84%, ou seja, 4 em cada 5 estão no aperto só para manter um teto. E mesmo com esforço, falta lugar. Só existem 23 moradias populares para cada 100 famílias extremamente pobres. O resto simplesmente fica de fora. Enquanto isso, o mercado imobiliário surfa alto. A casa média custa $910 mil. O aluguel alcança mais de $2.000 por mês. Quem consegue comprar? Gente com salário de 6 dígitos, investidores, migrantes ricos de outros estados. Os bairros antigos viram vitrine. Padarias viram cafés gourmet, prédios novos brotam do chão, os antigos moradores somem. A prefeitura tenta segurar. Em 2024, aprovou $45 milhões em programas contra a gentrificação. Mas parece pouco. O ritmo da cidade atropela quem não consegue correr junto. E aí vem a pergunta: quando até quem trabalha perde o lar, para onde vai quem já não tem para onde ir? A resposta está nas calçadas, e a gente vai falar disso agora. Número 5. Sem tetos.
Nas ruas, nos parques, nos acostamentos, a crise do sem-teto em Seattle e na região de King County não é mais invisível, é impossível de ignorar. Em 2024, mais de 16.800 pessoas foram oficialmente contadas vivendo sem moradia no condado. Um salto de 26% em apenas 2 anos. No estado de Washington, o número já passa de 31.500 pessoas. Mais da metade está concentrada aqui, com Seattle no centro dessa emergência urbana. Mas o dado mais assustador vem do Brookings Institute. 57% dessas pessoas vivem literalmente a céu aberto, sem nenhum tipo de abrigo. Mais da metade dorme nas calçadas, em barracos improvisados, trailers abandonados ou no banco de um carro, em uma das cidades mais ricas do mundo. É só sair do centro corporativo que a cena se repete. Filas de barracas coloridas, colchões nas calçadas, carros cobertos com lençóis. Famílias inteiras tentando manter alguma dignidade em meio ao descaso. A prefeitura até tenta reagir. Só em 2024, liberou 165 milhões de dólares para ações emergenciais. Mas a sensação é de enxugar gelo. Parte do problema está na própria contagem oficial, feita a cada 2 anos, de forma limitada, e que ignora casos como famílias vivendo em carros ou abrigos improvisados. E o mais cruel é quem está por trás desses números. Crianças, idosos, veteranos, trabalhadores com jornada fixa, estudantes. Gente que teve a vida virada do avesso por um aluguel impagável, uma demissão, um problema de saúde e que, ao cair, não encontrou nenhum tipo de rede para segurar. E o mais assustador, isso ainda não é o fundo do poço. Número 6. Crise das drogas. Entre os sintomas mais devastadores do colapso social de Seattle está a epidemia de drogas. Substâncias sintéticas como o fentanil se espalharam pelas ruas, invadiram bairros inteiros e deixaram comunidades inteiras à beira do colapso. O que antes era um problema de saúde pública virou uma crise visível. Calçadas viraram pontos de overdose, hospitais vivem em modo de emergência constante e a cidade, aos poucos, perdeu a capacidade de reagir. Segundo o relatório do auditor da cidade, só em 2023, o condado de King registrou 1.338 mortes por overdose, 33% a mais que no ano anterior. Seattle respondeu por mais da metade desses casos, com 761 mortos em um único ano. O que mais assusta é a banalização da morte. Hoje, uma pílula de fentanil pode ser comprada na rua por menos de $1. É barato, letal e vicia rápido. O problema não é só o fentanil em si, mas as misturas. Mais de 60% das overdoses fatais envolveram combinação com estimulantes como metanfetamina ou cocaína, um coquetel que mata antes mesmo da ambulância chegar. As ruas refletem o drama. Em áreas como Capitol Hill e Pioneer Square, conhecidas por sua vida cultural e boêmia, o que se vê são pessoas desorientadas, fogueiras improvisadas, seringas no chão e cenas de colapso em plena luz do dia. Dependentes em surto, deitados em entradas de lojas ou vagando entre os carros, viraram parte da paisagem urbana. Nos bastidores, o sistema de saúde está sobrecarregado. Só em 2023 foram mais de 8.300 atendimentos de emergência por overdose no condado, um aumento de 44%. Hospitais, abrigos e clínicas operam no limite, tentando conter uma tragédia que parece não ter fim. O vício deixou de ser exceção. Virou consequência direta de um abandono generalizado. Número 7. Criminalidade e insegurança. A crise das drogas em Seattle abriu caminho para algo ainda mais perigoso: a criminalidade fora de controle. E o que era exceção virou rotina. Assaltos, furtos, arrombamentos e ataques à luz do dia se espalharam pela cidade. Comerciantes instalaram grades. Restaurantes passaram a contratar segurança privada até no horário do almoço. E mesmo em bairros ricos, ninguém se sente completamente seguro.
O centro da cidade, que deveria ser o coração comercial e turístico, virou território de tensão. Lojas de departamentos, farmácias e mercados estão reduzindo horários ou fechando de vez. Não por falta de lucro, mas porque não dá mais para garantir a segurança de funcionários e clientes. O medo tomou as calçadas, os pontos de ônibus e até as filas de café. A polícia também não dá conta. Seattle ficou meses sem um chefe fixo de segurança pública. Faltam agentes, recursos e comando. Em alguns bairros, uma chamada de emergência pode levar mais de 40 minutos para ser atendida. Enquanto isso, moradores instalam câmeras, criam grupos de WhatsApp e contratam vigilância particular. E os dados confirmam o que já se vê nas ruas. Entre 2019 e 2024, os homicídios aumentaram 50%. Os roubos de carro dobraram. Só nos primeiros 6 meses de 2024, os arrombamentos e assaltos com violência cresceram 68%. Até agora, já são 68 assassinatos só dentro da cidade, quase metade de todas as mortes violentas registradas no condado de King, onde Seattle está localizada. Nem os bairros antes considerados tranquilos escapam. Em Capitol Hill, famoso por seus bares e vida noturna, ou em Belltown, região próxima ao centro e cheia de residências, moradores relatam tiros à noite, ruas escuras e sensação de abandono. O mais grave? Isso tudo está virando o novo normal. E quando o medo vira parte da rotina, a cidade começa a perder não só a segurança, mas a própria identidade. Número 8. Colapso nos serviços públicos. Como se a crise de moradia, a criminalidade e o avanço das drogas não fossem suficientes, Seattle ainda enfrenta o colapso de pilares básicos: educação, transporte e segurança pública. Os serviços que deveriam sustentar a cidade estão ruindo, deixando a população sem apoio num momento crítico. Na educação, o alerta vermelho já soou. Em 2024, o Distrito Escolar de Seattle anunciou um rombo de 104 milhões de dólares. A queda no número de alunos e os cortes de repasse do Estado deixaram escolas endividadas. O resultado aparece nas salas de aula: turmas lotadas, professores sobrecarregados, falta de apoio psicológico, programas extracurriculares extintos. Pais relatam escolas com goteiras, aquecimento quebrado e atrasos crônicos em reparos simples. O que antes era um direito virou um privilégio e as famílias de baixa renda são as mais afetadas. No transporte, a situação também degringolou. A Link Light Rail, o metrô leve que liga áreas como Northgate, o centro da cidade e a Universidade de Washington, acumulou mais de 400 horas de interrupções entre janeiro e novembro de 2024. Pane elétrica, trilhos danificados, peças em falta, os passageiros enfrentam atrasos, lotações e incerteza diária. A própria agência responsável pela rede, chamada Sound Transit, reconheceu o problema. Criada para planejar, construir e operar o transporte coletivo na região metropolitana de Seattle, a agência afirmou que a expansão rápida das linhas gerou sobrecarga e falhas técnicas no sistema. Nem a segurança escapou. Depois dos intensos protestos contra a violência policial que tomaram as ruas de Seattle em 2020, impulsionados pelo movimento Black Lives Matter após o assassinato de George Floyd, a cidade enfrentou cortes significativos no orçamento destinado à polícia. A resposta foi imediata. Mais de 260 agentes deixaram seus postos, abrindo um vácuo justamente no momento em que a criminalidade começava a subir. Somente em 2025, a prefeitura iniciou um plano emergencial para contratar novos policiais, com a chegada de 60 agentes adicionais. Mas, nesse ponto, os impactos da ausência prolongada de efetivo já haviam sido sentidos. O patrulhamento ficou mais escasso, o tempo de resposta a chamadas aumentou, e muitos bairros passaram a lidar sozinhos com situações de risco. No fim das contas, o que resta é a sensação de abandono.
Os serviços básicos que deveriam proteger e estruturar a cidade estão cedendo. Seattle continua inovadora, tecnológica, cheia de investimentos. Mas, por trás da fachada brilhante, seus pilares públicos estão fragilizados e pedem socorro. E por hoje, ficamos por aqui. Mas agora quero saber de você. Se surpreendeu com essa face oculta de Seattle? Já deixe seu comentário aí embaixo. Se você curte conhecer o mundo por esse olhar fora do roteiro, continua com a gente aqui no Belo Mundo. Porque ainda tem muito lugar, muita história e muita realidade que o tour convencional simplesmente ignora. Obrigado por acompanhar até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.